Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, uma ótima quinta-feira a todos aí, quintou, né meus amigos, dia 13 de março e começando com uma notícia, vamos dizer assim que boa, né? Não por causa do nosso São Paulo, mas sim pela eliminação do nosso rival Corinthians, eliminado pela terceira vez na pré-Libertadores. Meus amigos, pelo menos aí se o São Paulo, de alguma maneira, não nos proporciona algum tipo de alegria, o nosso rival faz esse favor pra gente, não é verdade? Tudo bem, eles estão aí na final do Campeonato Paulista junto com o Palmeiras, não é verdade? Mas acabam saindo do campeonato mais importante aí da temporada, que é a Libertadores. Agora estão classificados para a fase de grupos, só que da Sul-Americana e não da Libertadores, tá? Tava até vendo aí o jogo, foi uma pressão aí que os caras conseguiram aguentar aí o time do Barcelona lá do Equador, tá? Mas voltando para São Paulo e dando andamento aqui, vamos falar muito nesse vídeo aqui porque o Casares apareceu novamente aí após toda aquela polêmica entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, na reunião lá da CBF, com mais uma cortina de fumaça. Foi perguntado sobre Marinakis e mais uma vez ele deu aquela história de sempre e no final da entrevista ele deixou ali aquela cortininha pra gente tentar pensar, imaginar alguma coisa, mas a gente sabe muito bem que é tudo mentira, né? Porque é difícil acreditar do que o nosso presidente acaba falando. Vamos comentar, vamos trazer a sonora aí do Casares para vocês conferirem, né? Vamos falar também da reapresentação dos jogadores aí, que teve duas baixas, não é verdade? O Lucas e também o Alan Franco. Vamos passar aí o que o departamento de comunicação do São Paulo acabou passando, né, para a parte de imprensa. Vamos falar dos jogadores daí sobre renovação. Alguns jogadores importantes que tem só mais esse ano de contrato, né? E o São Paulo com as renovações todas travadas, exatamente, né? E também vamos falar aí do clássico majestoso que vai ter aí na final, né, da Supercopa aí feminino, né? O São Paulo está na final, vai encarar o Corinthians. Vamos falar também um pouco do Sub-17, do Sub-20. Lógico, agora nesse período sem jogos, vamos dar aquela moral pra molecada da base, fechou? Então, deixa aquele likezão aí no início do vídeo para fortalecer. A sua inscrição aqui no canal também é super importante, né? E é lógico, quero muito saber da sua opinião sobre todos os assuntos que a gente trazer aqui no vídeo, beleza? Bom, chega de enrolação, bora lá, porque tá no ar o Tricolor em Notícia. E vamos falar, lógico, começando esse vídeo, né, pela reapresentação do São Paulo, importante, né? O São Paulo acabou se reapresentando na quarta-feira, ontem, né? Voltou aos treinos aí depois da eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O atacante Lucas, o zagueiro Alan Franco voltaram ao CT da Barra Funda com problemas físicos sofridos na última segunda no jogo contra o Palmeiras. Lucas se reapresentou com dores no joelho direito, enquanto Alan Franco tem um trauma no braço esquerdo. Os dois jogadores já iniciaram tratamento e serão avaliados diariamente para serem liberados aos treinos com os companheiros. A gente não tem nenhum problema quanto a Lucas e quanto ao Alan Franco, até porque o São Paulo só volta a campo no dia 30 de março, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, hoje, dia 13, então volta só no dia 30 contra o Sport aí no Morumbi, na estreia do Brasileirão 2025. E vamos falar também um pouco do Brasileirão, que teve algumas mudanças, hein? Acabei até esquecendo de falar na abertura, mas a gente vai abordar esse assunto também, tá? O treino desta quarta-feira contou com a participação dos garotos do Sub-20. O lateral direito Mike, o zagueiro Igão, o meia Matheus Alves e o atacante Lucas Ferreira,
que participaram da goleada por 5-1 sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e se apresentaram para um trabalho regenerativo com os titulares da eliminação para o Palmeiras. Os demais jogadores do elenco participaram de uma atividade em campo reduzido. O volante Luiz Gustavo também, que aprimora o condicionamento físico, depois de se recuperar de uma fratura de um dedo no pé esquerdo, participou deste treinamento. O meia Rodriguinho também em transição com a preparação física após dores no joelho esquerdo, faz tempo, hein? Foi ao gramado para as atividades individuais. O São Paulo volta aos treinos hoje, na quinta-feira, no CT da Barra Fundo, de olho na estreia para o Campeonato Brasileiro, que será no dia 30, um domingo, contra o Sport no Morumbis, às 4 horas da tarde, tá? Matéria que você pode encontrar no Tricolor, na web do Paulo Pontes. Colocou aqui toda a informação que a própria comunicação do São Paulo acaba passando para a imprensa, tá? Então é isso, São Paulo se apresentou, né? Ainda recolhendo os cacos, né? Juntando os cacos aí da eliminação do Campeonato Paulista, e agora tem aí um bom tempo para treinamento, descansar, né? O Zubeldia realmente ali aprimorar, né? O esquema tático que ele vai continuar usando aí no restante da temporada, até porque é bem pouco provável que exista aí a possibilidade de uma saída do Zubeldia nesse meio tempo aí que o time vai ficar sem jogos. Então, o Zubeldia é mantido, é esperado então ele no comando técnico do São Paulo, pelo menos até a estreia contra o Sport aí no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos falar das renovações, exatamente, as renovações agora? Isso mesmo, sobre as renovações. Deixa eu pegar aqui a matéria das renovações, porque saiu uma matéria interessante, até uma matéria do GE, referente à renovação do meia Matheus Alves, né? O Matheus Alves, vocês sabem, né? O jogador já foi promovido à equipe principal, né? Aos profissionais do São Paulo, só que como não está sendo muito utilizado, acabou retornando para o Sub-20, até para fazer essa estreia aí do São Paulo contra o Grêmio. A gente vai falar um pouquinho também daqui a pouquinho sobre isso daí. O São Paulo acabou vencendo e vencendo muito bem, né? Teve gol dele, teve assistência dele, então quer dizer, preocupa muito, né, essa demora para renovação, até porque o próprio São Paulo já enviou uma proposta, né, para o jogador e o jogador acabou não aceitando. Lembrando que o jogador, o Matheus Alves, o empresário dele é o Bertolucci, exatamente. Então, quer dizer, é um cara que tem muito envolvimento lá dentro do São Paulo, conhece muito bem a diretoria, deve estar fazendo e dando uma segurada, lógico, vendo o melhor lado para o jogador dele. Só que a questão é a seguinte, meus amigos, a questão é que ele não está tendo oportunidade. E ficar treinando no profissional para jogar na base, por um lado é bom porque o jogador pelo menos fica em atividade. Na verdade, não cai no esquecimento, igual caiu no esquecimento aí Ai, caramba, esqueci agora o nome do jogador que joga ali na ponta direita. O Henrique Carmo. Não quis voltar pro Sub-20 para jogar, ficou no profissional, não foi utilizado e acabou caindo no esquecimento, né? Até demorei aqui para tentar lembrar o nome dele. Então, quer dizer, jogadores como o próprio Matheus Alves, como o Lucas Ferreira, o Mike, não é verdade? Estão retornando, estão jogando, estão se tornando ativos, né? Estão jogando e participando. É lógico, a gente espera que os jogadores tenham a oportunidade. E eu acho que com o Campeonato Brasileiro iniciando, na sequência a gente já vai ter o início da Libertadores. Esses jogadores, eles vão ser praticamente que obrigados a ter chance. Porque o São Paulo tem um elenco curto. O São Paulo praticamente aí não tem nem 2 times inteiros. Um time com os bancos de reserva e outro time com banco de reserva. Não tem.
Então acho que com o andamento da temporada, esses jogadores que estão sempre fazendo essa transição profissional e base vão ter oportunidade. Então o Matheus Alves, que tem contrato até o final de 2025, está com essa negociação travada, né? O empresário negou a primeira proposta do São Paulo, por enquanto está travado, não se sabe quando vai voltar as negociações com o Matheus Alves, tá? Aí eu aproveitei essa matéria do GE, que eu acabei nem lendo aqui, mas sim pegando as principais partes aqui da matéria, e aproveito para falar de outros jogadores que estão com o contrato terminando no final agora de 2025. Você tá vendo aí o Cedric, que tem um contrato curto, o São Paulo deve renovar, mas precisa saber quando que vai começar essas negociações e se vai ser possível manter o cronograma que já foi criado para o jogador. O Alan Franco também é a mesma coisa, situação travada referente à negociação. O Rafael também não tem nada em andamento, renovação. E o Igor Vinícius não tem problema. O Igor Vinícius, eu não estou preocupado com a renovação dele. E vou ser bem sincero para vocês, hein? Se o São Paulo tivesse dinheiro para contratar um outro goleiro, olha, eu não me preocuparia nem com a renovação do goleiro Rafael. O problema é que o São Paulo não tem dinheiro. Então vai ter que renovar com o Rafael. Não vai ter como deixar passar isso daí. É lógico. Não sei se o Rafael tem interesse de alguns outros clubes para o São Paulo se desesperar tanto assim. Eu sei que Matheus Alves e Alan Franco, sim, esses dois jogadores têm interesses de clubes de fora que estão aí de olho se o São Paulo renova, se não renova, até onde vai durar. Lembrando que chegando no meio do ano, esses jogadores que foram citados aqui, que têm um contrato até o fim de 2025, podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no final da temporada. Desses jogadores aí que vocês estão vendo, tem o Igor Vinícius, esse daí ele pode deixar embora de graça, não tem problema nenhum. O Cedric, tem o Rafael e o Matheus Alves. Quem desses aí, qual é a sua prioridade? Liste a prioridade de renovações. Eu já deixo a minha aqui, tá? Matheus Alves, Alan Franco, Cedric, Rafael e o Igor Vinícius eu nem coloco na lista de prioridade porque eu não renovaria o contrato dele. Porra, Drex, mas vai ficar só com o Cedric? Não, meus amigos. A gente tem o Mike. O Mike lá, que pra mim é muito mais jogador do que o Igor Vinícius e ainda tem a carreira inteira pela frente. O Igor Vinícius a gente sabe. A gente já sabe como joga. A gente não vai ter nenhuma evolução. Acabou. O Igor Vinícius é isso. Não tem como ele evoluir mais. O Mike, ele tá aprendendo, ele tá crescendo, é moleque novo e eu acho que ainda vai dar muita alegria pro São Paulo. Mas liste aí no campo dos comentários. Deixe a sua lista de prioridades sobre esses jogadores que precisam renovar. Agora, tá tudo travado. Nenhuma renovação está em andamento neste exato momento. Deixa aí no campo dos comentários a sua lista. Quem é a prioridade e quem não é a prioridade de renovação. Vamos falar então um pouquinho das categorias de base, começando aí com o futebol feminino, né, que acabou vencendo o time do Flamengo, vai disputar a final da Supercopa Feminina e também já tem aí o adversário, né, vai ser Corinthians, então teremos um majestoso na final da Supercopa Feminina. O São Paulo que venceu o Flamengo, né, ontem por 1-0 na Vila Belmiro. Gostaria muito de saber o porquê, se o mando era do São Paulo, por que jogou na Vila Belmiro? E o Morumbi, tá fechado o Morumbi? As meninas não podem jogar no Morumbi? Qual é o problema? Vou tentar investigar isso, vou tentar apurar um pouco mais essa informação do porquê as meninas não puderam jogar no Morumbi e sim jogaram na Vila
Belmiro, tá? Então conquistaram a vaga aí com o gol da zagueira Kaká, né? Que marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, ela que foi integrada esse ano ao elenco lá das meninas, tá? Então, São Paulo feminino na final da Supercopa aí vai encarar o Corinthians, tá? Não tem ainda a data e nem o horário dessa final da Supercopa feminina, tá? Vamos falar também, e já falamos até um pouquinho sobre o Sub-20 que estreou no Campeonato Brasileiro, ganhando de 5, né? Ganhando de 5-1 aí em cima do Grêmio, né? Os gols foram marcados pelo Jordinei, Paulinho Alves marcou 2 e também o Lucas Ferreira acabou deixando dele também, não é verdade? O São Paulo que impôs o seu ritmo de jogo no primeiro tempo, se não me engano, já estava 4-0, se não me falha a memória. Então, quer dizer, o São Paulo que acabou dando aquela passeada em cima do Grêmio, na verdade, fez um bom jogo e começa pelo menos bem aí, né? O São Paulo que o ano passado estava capengando no Campeonato Brasileiro, que depois houve ali a troca dos técnicos, né? Saiu o Menta, entrou o Barcelos e o São Paulo acabou dando uma evoluída gigante no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil e depois agora nesse ano também foi campeão da Copinha. Então um ótimo trabalho do Alan Barcelos aí com a categoria Sub-20, tá? O próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, no dia 19, 4 horas da tarde, lá em Cotia, tá? Pela segunda rodada aí do Brasileirão da categoria. E também vamos falar porque teve Sub-17 em campo também, o Sub-17 que acabou classificado, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O tricolor acabou vencendo o Smile de Mato Grosso do Sul por 6-2. Foi na terça-feira esse jogo, tá? Lá também no CT de Cotia, gols 2 do Calci, 2 do Miguel, 1 do Thiago e 1 do Renan. Aí então, quer dizer, o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, importante. Vamos tentar acompanhar um pouco mais essa molecada, porque a gente sabe, acompanhando a molecada, a gente sabe e dá valor também para quem tem talento, para quem a gente sabe que pode ter um futuro no São Paulo, para chegar no auge, vamos dizer assim, que é vestir a camisa do São Paulo no time profissional, no time principal e, é lógico, disputar aí os principais torneios do Brasil vestindo a camisa do nosso tricolor. Então vamos acompanhar Sub-17, Sub-20, o feminino, a informação que for saindo aqui, a gente sempre abre um espacinho aqui no nosso Tricolor em Notícias para falar um pouquinho aí também da parte da base do nosso tricolor. Agora sobre a reunião que teve lá na CBF, não é verdade? Alterações e tal, um novo campeonato brasileiro com algumas inovações, mas antes da gente falar efetivamente do que vai mudar, as coisas que vão ser implantadas nesse campeonato brasileiro, o Casares, exatamente, Casares foi perguntado para uma entrevista sonora até mesmo do canal do UOL, referente mais uma vez ao grego Marinakis, que pra mim, na boa, velho, já estou começando a perceber que é aquela famosa cortina de fumaça, porque fala e nunca acontece. Não é verdade? E quando foi perguntado, né, naquela sessão lá do Conselho Deliberativo, quando ele foi indagado, referente todo esse processo dessa parceria com a empresa, né, ou as empresas, e com o próprio o Marinakis, ele falou que estava num projeto muito embrionário. Mas, para falar para a imprensa, aí sim, fala isso, fala aquilo e fala que vai anunciar alguma coisa agora no final do mês de março, que foi a brecha que ele deixou no final da entrevista. Então, vamos conferir e depois a gente dá uma comentada aí referente a essa sonora do Casares. Confira aí na íntegra. Deixa eu fechar o microfone aqui. Nós estamos conversando
nós nos conhecemos no ano passado, ele veio para o Brasil querer me conhecer, tive uma grande impressão dele, tive 2 vezes em Londres conversando com ele, e claro que o Brasil às vezes ganha uma proporção, quando você fala em acordo operacional, muita gente vai vender, mas isso não existe, o patrimônio é do São Paulo, o São Paulo é majoritário. O que nós precisamos entender é que nesse mercado, eu sou do tempo, e a maioria é, do tempo que tinha os olheiros, né? Aqueles caras que vinham trazer o jogador. Hoje nós temos os scouts, e é muito técnico tudo isso. Mas esse mercado ali na base é um mercado que quem tem um dinheiro maior tem resultado melhor, porque ali você negocia com a gente e hoje os clubes já têm sócios. Eu não preciso ter o grego, eu preciso ter alguém que põe dinheiro. Quais são os sócios dos clubes hoje? Os agentes, que tem pedaço desse jogador, o clube não ganha nada. O próprio jogador tem pedaço do seu jogador. Então, nós temos que substituir isso com alguém que injete dinheiro e que pode trazer uma perspectiva muito grande ao profissional. Então, para mim, é um acordo inteligente, muita gente já me perguntou, como é que você fez isso que é importante? Por quê? Porque eu vou trazer mais participação. Vou dar um exemplo, porque eu vendi o Beraldo, o São Paulo tinha 60%. Então, se eu tiver um dinheiro maior, além do jogador ser me pronto, que eu posso trazer e logo jogar para o profissional, eu vou ter, dentro de um parceiro que não seja só financeiro, um parceiro que tenha a plataforma esportiva, no caso ele tem o Olympiacos, ele tem o Rio Ave e o Nottingham Forest. Veja, nós podemos ser uma ponte aérea mais rápida para a Europa. Então, o jogador que está em algum clube, que está sendo formado, ele pode olhar o São Paulo também como um plano de renovação de carreira. Então, agora, é uma conversa. Eu gosto de falar no futebol que tudo que esteja assinado, eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar. Mas as conversas são boas. Existe um prazo para vocês definirem isso? Existe conversa com o Básico, etc. Vocês têm ou lá ou cá? Não, eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes. Né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano. Né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando há muito tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo, que tem seus desafios, ainda vai apresentar um déficit grande esse ano, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos, além desse, que se concluir será bom, e outros contratos que nós vamos ter a felicidade de anunciar, quem sabe até o final de março. Contratos que deverão ser anunciados até o final do mês. Esse foi o final da entrevista aí do Júlio Casares, quando foi perguntado para ele referente à negociação, em que pé anda, né? Todo esse papo aí com o Grego Marinacci. Se ele enrolou mais uma vez, quer dizer, ele pode dar 10 entrevistas, ele dá 2 entrevistas por mês, se ele for perguntado sobre esse assunto, todas as entrevistas ele vai acabar falando a mesma coisa. E eu só quis trazer esse vídeo para vocês, e foi a entrevista que ele acabou concedendo lá na CBF, porque ele participou, né, ali da reunião da CBF com os clubes e tal, para começar a mudar alguma coisa no campeonato e apresentar as inovações para esse ano de 2025, e foi perguntado. Agora, mais uma vez ele vem com essa história do cara vir, injetar dinheiro, comprar jogador, é lógico, o São Paulo vai ficar com uma maior parte, o investidor ficaria com uma menor parte, mas vamos dizer assim, tentando vender uma coisa para quem ele for comprar, de que o São Paulo serviria como um trampolim para a Europa. Então, mais uma vez, uma coisa que a gente sempre fala aqui, velho. A gente sempre fala e bate sempre nessa mesma tecla. É um cara que não pensa no São Paulo. Hoje nós temos um presidente que não pensa no São Paulo. Prioriza, talvez, a carreira dele. Porque tá lá na Federação Paulista, porque tá lá na CBF, não sabe se vai ser vereador, não sabe se vai ser deputado federal, não sabe se vai abrir uma empresa de entretenimento com o Boninho, não sabe se vai ser presidente da federação, se vai ser presidente da CBF, ou se chegar um investidor, ele ser o CEO do São Paulo, que essa é uma das condições para o clube virar SAF. Então é sempre a mesma ladainha, velho. É sempre a mesma conversinha fiada. Sempre colocando o São Paulo
em segundo plano. São Paulo, para Júlio Casares, não é prioridade. Não é. E mais uma vez ele fala da... Eu não estou inventando nada, gente. Tá saindo da boca dele. Colocando o São Paulo como trampolim para novos jogadores. Para aquisição de novos jogadores. Que porra é essa, velho? O que ele deveria falar é você conseguir agregar jogadores quase prontos, porque aí o investimento é maior, passa um tempo na base e já praticamente pronto, vai pro profissional. O São Paulo aproveita o jogador, tenta ao máximo extrair a qualidade, né, tudo do jogador, para ter um retorno esportivo para o clube, para a instituição, aí depois sim pensar lá no futuro, numa venda. Ele já tá querendo fazer um negócio, já colocando na cabeça que vai vender lá na frente. Tem que pensar primeiro no São Paulo e não na venda lá na frente. Mas esse é o nosso presidente. Esse é o pensamento da pessoa que está à frente da instituição São Paulo Futebol Clube e que tem, sim, infelizmente, o poder. Porque 90% do grupo de conselheiros, que são os caras que votam, que mandam e desmandam dentro de tudo lá no São Paulo, estão na palma da mão desse cidadão aí, Júlio Casares. Então, quer dizer, fica difícil querer mudar alguma coisa, fica difícil tentar cobrar alguma coisa, mas cobrar a gente vai continuar cobrando. Se vai chegar nas pessoas interessadas, ou se vai afetar as pessoas, aí a gente já não sabe. Mas pelo menos nós, torcedores, eu, você e mais um monte de gente, a gente cobra. Eu já cansei de falar aqui. Nós, torcedores, somos a oposição. Então somos nós que temos que cobrar esse cara. Já que ele tem todo o controle e tá tudo na palma da mão dele lá no clube, a oposição tá aqui fora. A oposição tá aqui fora, tá nas redes sociais, tá na arquibancada também. Então a gente vai continuar cobrando. A gente vai continuar cobrando até as coisas começarem a acontecer. Eu acho difícil, infelizmente, com esse cara ainda no comando do São Paulo, né? E o pior é imaginar que um provável substituto disso deve ser ou Carlos Belmonte ou Outen Ares de Abreu Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Os dois não têm a mínima condição de serem presidentes do São Paulo Futebol Clube. Mas é esse caminho que está sendo desenhado e que pode acontecer aí no próximo mandato, a partir do momento que acabar o do Júlio Casares, que é no final de 2026. Mais uma vez, palavras que não dá para levar em conta, e mais uma cortina de fumaça que o senhor Júlio Casares acaba implantando aí, desfiando totalmente o foco. Porque para mim, para você, o foco ainda é o quê? É a ladruagem que aconteceu aí no jogo contra o Palmeiras. É a Federação Paulista, comandada pelo Palmeiras, citada aí com a dona Leila. E que ela deu até uma entrevista aí, não é verdade? Falando do gramado sintético. Na boa, velho, eu nem separei essa matéria pra gente repercutir, porque eu tô de saco cheio e eu não vou ficar mais dando moral pra essa mulher, velho. Não vou. Me desculpem, mas não vou. Mas os jogadores precisavam ser mais... Jogador não tem tempo pra isso, velho. Só para abrir um parênteses aqui nesse assunto, se for para ter alguma mudança referente a gramado sintético, tem que vir da Federação Paulista e tem que vir da CBF. O jogador não é unido. O jogador não é unido. O sindicato dos jogadores não tem esse poder perante Federação Paulista e também aí a CBF. Não tem esse poder.
Vamos parar o campeonato então. Os jogadores estão de greve. Não tem esse poder, velho. Até porque 1% dos jogadores de futebol ganham milhões. Os outros estão na luta e estão na batalha aí pra ganhar alguns míseros mil aí. Não é todo jogador que ganha 5 milhões por mês igual ao Oscar. Não, não é todo jogador. Então, esse tipo de campanha tem que vir do sindicato dos jogadores juntamente com a federação e também com as federações, né? Porque isso daí engloba o Brasil inteiro e também a CBF. Só que para eles não tem interesse. Não tem interesse porque eles acabam perdendo aliados fortes, como o Palmeiras, como o Botafogo, como o Atlético Mineiro, como o Atlético Paranaense e outros clubes aí que têm em seus estádios o gramado sintético, o gramado de plástico. Não adianta nada, velho. Não adianta nada ficar fazendo muito barulho ou cobrando os jogadores para continuarem uma campanha aí contra gramado sintético. Isso tem que vir de cima. Enquanto não ser feito algo de cima, não vai acontecer, velho. Não, primeiramente que também não são eles que entram em campo, né? Até porque eles só veem cifras pela frente. É só isso que eles veem. Então, já fechei meu parênteses aqui, porque eu nem quero dar muita trela aí pro que a presidente do Palmeiras acabou falando referente a isso daí, tá? Pra gente emendar aqui referente depois da entrevista do Casares, já vamos direto aqui falar sobre as inovações no Campeonato Brasileiro, até porque o Júlio Casares estava lá, né? Representando o São Paulo de alguma maneira aí para saber das novidades do que vai acontecer, tá? Vamos lá, matéria do Avante Meu Tricolor, do Márcio Monteiro, tá? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, não teve muito tempo para lamentar a eliminação no Paulista e está no Rio de Janeiro para uma série de reuniões com a CBF. Ontem, né, quarta-feira, esteve na sede da entidade para aprovar novidades para o Brasileirão 2025. O que você acha? Era a coisa que ele mais queria. Era sair desse ciclo de reclamação referente à eliminação do Campeonato Paulista e entrar num outro assunto, que era aí a reunião na CBF. Era o que ele mais queria. Era o que ele mais queria. O encontro durou cerca de 2 horas e serviu para fortalecer o diálogo dos clubes com a entidade. O presidente Júlio Casares reforçou a intenção de deixar o futebol cada vez mais forte, oxigenando a relação. O diálogo com a CBF é fundamental. Aspas aí pro Casares. Oxigena as divergências, as posições. Todo mundo quer uma indústria de futebol cada vez mais forte. A CBF é a casa do futebol e é um prazer voltar aqui para conversar com o presidente Edinaldo, fecha aspas, afirmou aí o presidente Júlio Casares. Esse cara é o que a gente falou antes de ontem, na terça-feira, no QG. Cara, é um cara, ele é mureteiro, velho. Ele pende para onde tiver a maioria, ou então que esteja algum benefício para ele. Não para o São Paulo, para ele. Então ele lambe e ilustra as bolas do presidente da Federação Paulista. Aí ele vai lá para o Rio de Janeiro, na CBF. Ele lambe e ilustra as bolas do presidente da CBF. Então ele é assim. Ele é assim, ele é um cara político que vê as coisas como prioridade para ele, em benefício próprio, sempre colocando o São Paulo em segundo plano, como a gente cansa de falar aqui no canal, tá? No encontro da quarta-feira, representantes dos 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro estiveram na sede da CBF para definições do torneio, tá? Algumas coisas foram implementadas, né? O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais de Arbitragem, o novo sistema de bolas múltiplas, a paralisação da competição durante o Mundial de Clubes e a adoção do protocolo global de combate ao racismo foram algumas das novidades apresentadas
na reunião realizada na CBF, referente ao Comitê Consultivo Internacional de Arbitragem. Olha só, já estão começando a ver isso daí também. Uma das novidades na arbitragem no Brasileirão será a atuação de um comitê consultivo de especialistas internacionais. O grupo vai avaliar as decisões tomadas pelos árbitros na competição. O comitê é formado pelo italiano Nicola Rizzoli, que apitou a final da Copa do Mundo de 2014, o argentino Nestor Pitana, árbitro da final da Copa do Mundo de 2018, e o brasileiro Sandro Meirahit, que trabalhou nas Copas de 2014 e 2018, também com larga experiência. Então, quer dizer, vai ter aí um grupo para analisar os árbitros brasileiros. Cara, que vai adiantar alguma coisa? Sejam sinceros. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Vamos lá. O órgão faz parte da nova estrutura da comissão de arbitragem. A equipe técnica multidisciplinar contará com nomes de peso, como Rodrigo Sintra, Luiz Flávio de Oliveira, nome de peso, não? Marcelo Vangassi, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveline Almeida e Emerson Filipino Coelho. Sei lá, cara, eu não sei, cara. A arbitragem é um assunto muito complicado, velho, porque além de a gente ter um material humano, que seria árbitro, VAR, bandeirinha, quarto árbitro, tudo que envolve arbitragem, estão mal preparados. Primeiramente, já começa por aí, são mal preparados. Não são profissionais. Na maioria das vezes o cara apita o jogo no final de semana e durante a semana o cara tá trampando, um exemplo de Uber. Não pode, velho. A arbitragem para apitar algo do tipo, você tem que ter uma preparação física, você tem que ter ali várias dinâmicas para você sempre estar bem informado das coisas, atentar aos lances, exemplos de lance. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você estudar sempre, todos os dias, para você ter uma prova no final de semana ou ter a prova no meio de semana num jogo real. Eu vejo como isso, mas a gente sabe que não funciona. Tá? O sistema de bolas múltiplas. A competição vai adotar nessa edição um novo método de reposição de bolas. Será o sistema de bolas múltiplas usados aí na Premier League e também no Paulistão 2025, para que os jogos tenham mais tempo de bola rolando. O sistema funcionará da seguinte forma: 16 bolas serão posicionadas em torno do gramado, em cones, e o jogador apenas retira a bola do suporte. O gandula tem apenas papel de repor as bolas nesse suporte. Até aí tudo bem, eu até gostei desse sistema aí, porque se o cara tá com pressa, o cara vai lá e pega a bola. Se o cara tá na boa, tá querendo dar aquela enrolada e fazer cera, o cara vai demorar 2 horas para pegar a bola lá. Aí é o árbitro que vai ter que definir se tá certo ou se tá errado. Foi comentado também sobre as datas FIFA. Exatamente, pela terceira vez na história, o Brasileirão 2025 será paralisado durante os períodos de data FIFA. Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da seleção brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e de suas partidas. Então, pode ter certeza que vai ter uma par de jogo adiado aí, velho. Vai ter uma par de jogo adiado aí depois de data FIFA, tá? Pode ter certeza. Mundial de Clubes. Para evitar conflitos com o Mundial de Clubes da FIFA, que vai acontecer de 15 de junho a 13 de julho, quase um mês, hein? O Brasileirão será paralisado nesse período. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo vão disputar a competição da FIFA nos Estados Unidos. Enquanto esses clubes estiverem no torneio da FIFA, os demais poderão fazer intertemporadas ou excursões pelo exterior. Então, quer dizer, então já está estipulado, já estava estipulado antes, né? Agora, pelo Campeonato Brasileiro, depois dessa reunião aí com as 20 equipes da Série A, foi realmente definido. Será que lá no São Paulo estão pensando alguma coisa do tipo? Marcar alguns amistosos internacionais? Ou será que vai treinar 4 dias na semana e 3 dias de folga? 4 dias na semana e 3 dias de folga? Será
Será que já está havendo um planejamento para isso? Será que o São Paulo já está pensando nesse meio do ano para o time não parar? Não tô falando para marcar jogo amistoso quarta e domingo, velho. Pelo menos aí, 2, 3 amistosos, são um mês, quase que um mês parado, velho. Não dá para ficar um mês só treinando, tem que jogar. E se você tem esse ato, se você tem esse tempo, bora fazer uns contatos, velho. Bora fazer uns contatos, vamos fazer um amistoso aí, vamos levar a marca. Não é assim que o presidente sempre fala? Vamos elevar a marca, vamos expandir a marca, vamos, sabe? Porra, o São Paulo é conhecido no mundo inteiro, velho. Será que não poderia acontecer algo do tipo? Para arrecadar dinheiro? Não tá precisando de dinheiro? Vamos fazer dinheiro, velho. Vamos trabalhar. Vamos ver, né, o que vai acontecer nesse período onde não vai ter futebol, pelo menos de forma oficial, porque no momento, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, vai parar tudo. Vai parar o futebol no mundo inteiro. Então tem muito time para escolher para fazer amistoso aí, hein? Limite de estrangeiros, né? Os clubes poderão inscrever até 9 jogadores de fora do país. Foi mantido o número de estrangeiros aprovado em 2024. Então, referente a estrangeiro, mantém o mesmo esquema do ano passado, tá? Tem aqui o protocolo de concussão, né? Referente ao protocolo que estabelece uma substituição extra, né? Quando o jogador sofre uma pancada na cabeça e tem que ser substituído, isso continua a mesma coisa, tá? Sistema de disputa, continua a mesma coisa, né? O sistema de disputa do Campeonato Brasileiro em 2025 não sofreu alteração. Serão 19 rodadas no primeiro turno, 19 rodadas do retorno, com 38 e última rodada prevista para o dia 21 de dezembro. Então hoje não, né? Esse ano termina um pouco mais tarde aí o Campeonato Brasileiro, que o ano passado acabou por volta do dia 8, né? Dia 8 de dezembro. Esse ano acaba no dia 21, até porque por causa desse mês parado aí, referente ao Mundial de Clubes, tá? Pela primeira vez na história, a principal competição do futebol nacional será disputada ao longo de 10 meses. A abertura será no dia 29 de março, tá? Inscrição de atletas, importante também. Os clubes poderão inscrever no mínimo 35 atletas na competição até o dia 28 de março, sexta-feira, véspera do início da competição. Os clubes poderão inscrever o número máximo de 50 atletas na competição até o dia 12 de setembro. Sexta-feira, véspera da 23ª rodada, podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 3 de outubro, antes da 27ª rodada. Então, muita coisa foi implantada que a gente vai ver de novidade nesse Campeonato Brasileiro, né? Referente ali a posição das bolas, né? O sistema de bolas múltiplas. Ficou muito bem explicado aqui a paralisação por causa do Mundial de Clubes e também das datas FIFA, e a gente sabe que tem praticamente aí uma data FIFA a cada mês. A gente sabe que isso, a primeira já acontece agora em março, até porque no final de semana vai ter a final do Campeonato Paulista, depois vai ter a data FIFA e depois, só daqui 10 dias vai ter a outra final. Eu acho isso um absurdo, velho. Um absurdo e uma falta de planejamento total. O Comitê Consultivo de Arbitragem, que eu acho que isso não vai adiantar em nada, é mais uma responsa que a CBF está trazendo, né? Ou pelo menos delegando para terceiro, para esse Comitê Consultivo de Arbitragem, e mais as outras coisas aqui também que continuam sendo a mesma coisa. Então, quer dizer, para nós, né? Lógico que estamos fora do Campeonato Paulista, não temos mais a agenda de jogo, pelo menos aí até o dia 29, porque no dia 30 a gente acaba aí começando a nossa disputa, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport. Então vamos aguardar, vamos continuar acompanhando aqui, lógico, os treinos do São Paulo, vamos continuar trazendo informação e é lógico, tudo que é de relevante e importante no dia a dia do São Paulo, a gente vai acabar trazendo para cá. E já começando agora, e nem começou o Campeonato Brasileiro, hein? Mas comente aí.
Aonde você acha que o São Paulo chega nesse Campeonato Brasileiro? Você acha que dá para bater sexto colocado, igual no passado? Você acha que fica no meio da tabela? Debaixo da tabela? Você acha que briga pelo título? Libertadores direto? Quero saber da sua opinião. Deixa aqui, agora, antes do Campeonato Brasileiro. Porque depois, lá na frente, é fácil falar. Mas eu quero saber do seu feeling. Qual a sua sensação com comissão técnica, diretoria, o elenco que a gente tem para essa temporada de 2025, começando agora o Campeonato Brasileiro no dia 30 de março contra o Sport. Deixa aí a sua opinião no campo dos comentários. Então é isso, meus amigos. Muita coisa foi falada nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre os assuntos, é sempre muito importante. Para quem começou o vídeo e chegou até aqui no final, agradeço demais. Ajuda demais no engajamento. No canal a gente não tem tanta visualização, então é importante que as poucas pessoas que nos assistam o vídeo por inteiro. Ia falar isso no início, esqueci, acabei falando agora só no final, fechou? Lembrando que no primeiro comentário fixado tem o link da loja Manto Tricolor, você viu aí por todo o vídeo aí correndo, né? Ali do ladinho, ali o QR Code da loja do Manto Tricolor. Então dá uma visitada lá nos caras, visite o site, ótimos preços, super estampas. E lembrando, você deve estar perguntando sobre... Ih, Drex, você não falou sobre a entrevista do Federação Paulista, treta com o Rafael e tudo mais? Calma, eu falei, mas eu falei lá no nosso novo canal, Resenha do Drex. Vou deixar na tela final para vocês, para quem puder dar uma moral, assista, se inscreva, deixe sua opinião por lá. E seguinte, hein? Chegando a 1000 inscritos lá, tem presente para vocês. Eu deixei o recado lá no vídeo, assista, é legal, é importante, fortaleça esse novo projeto do Drex, fechou? Uma ótima quinta-feira, qualquer novidade a gente volta por aqui. Tamo junto, é nóis.